Glória a Deus, irmãos. Gênesis capítulo 32 é a palavra deste dia. A Bíblia diz: "E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus." A Bíblia fala que os anjos de Deus se acampam ao redor daquele que teme a Deus e os livra. Se você estiver caminhando na direção de Deus, os anjos dele vão estar com você, te guardando pelo caminho. Você não precisa orar para o anjo, tá, irmão? Eu lembro quando eu era pequeno, né, me ensinaram uma oração até bonitinha. Você já deve ter orado muitas vezes, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Mas depois que eu aprendi o Evangelho, eu descobri que eu não tenho que orar para os anjos. Jesus nos ensinou a orar ao Pai em nome dele. Né? Se algum dia você tiver que orar, como é que eu oro, pastor? Jesus disse: "Vocês orarão assim: Pai nosso que estais no céu." A oração do Pai Nosso não é uma oração para você ficar repetindo, como alguns dizem que você tem que fazer. A oração do Pai Nosso ela é um modelo de oração, é para nos ensinar a orar. E a primeira coisa que Jesus nos ensina é que nós oramos ao Pai. Agora, nós cristãos sabemos que tudo o que fazemos temos que fazer em nome de Jesus. Em João 14,13, o Senhor Jesus disse: "Tudo quanto pedirem em meu nome, eu farei." Então você ora ao Pai em nome de Jesus. Os anjos fazem a obra. A Bíblia fala, né, lá em Hebreus capítulo 1, que os anjos de Deus são espíritos ministradores de Deus para entregar as bênçãos para aqueles que vão herdar a salvação. Mas você não tem que pedir nada para o anjo, é ele quem vai receber a ordem de Deus. A Bíblia fala lá no Salmo 91 que Deus dá ordem aos seus anjos, não é você quem dá ordem para o anjo, é Deus quem dá, e você ora ao Pai em nome de Jesus e Deus dá ordem aos seus anjos. Bom, irmãos, ele vai. Então, o versículo 2 aqui, continuando, diz que Jacó deu para aquele lugar o nome de Maanaim, né? Porque ele havia visto os exércitos de Deus. E no versículo 3 a Bíblia fala que Jacó envia mensageiros diante da sua face ao seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes dizendo: "Assim direis ao meu senhor Esaú: assim diz Jacó teu servo: como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora. Tenho bois, jumentos, ovelhas, servos, servas, e enviei para anunciar ao meu senhor, para que ache graça aos seus olhos." Irmão, olha que importante. Jacó, ele não vai direto a Labão, ao seu irmão Esaú. Lembrando você que 20 anos antes, Esaú estava com ódio mortal, ele queria destruir Jacó. A Bíblia diz que primeiro ele envia um mensageiro. Irmão, antes de você fazer qualquer coisa, você tem um encontro importante, ore primeiro, prepare o caminho, prepare a terra espiritualmente. Irmãos, o que acontece? Olha para o pastor, escute o pastor. Ele prepara o caminho, ele ora, né? E a Bíblia fala que ele envia mensageiros na frente. Ore a Deus, fala: "Senhor, envia o anjo na minha frente para preparar o meu caminho." E a Bíblia fala, meus irmãos, que os mensageiros voltaram. Olha o versículo de número 6. "E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: fomos ao teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 homens com ele." Gente, enquanto Jacó estava construindo uma família, Esaú estava construindo um exército. O ódio faz uma coisa terrível com a pessoa, né, irmão? Ela não vive. Pensa comigo. Jacó estava se casando, trabalhando, tendo filhos. E o que Esaú estava fazendo? Estava juntando homens para um dia encontrar seu irmão Jacó e matá-lo. E é muito fácil, irmão. Encontrar pessoas para a guerra é muito fácil. Se você tiver raiva de alguém e você começar a falar com uma pessoa e com outra, é bem provável que você também vai fazer um exército. Vão ter muitas pessoas que também vão adquirir ódio, porque o mundo está cheio de ódio. Mas a palavra que eu quero te dar é a seguinte, irmão: não deixe de viver. Você vai passar a vida toda fazendo um exército, criando argumentos. Tem gente que passa o dia inteiro, né? Aquela pessoa vai ver só, quando eu encontrar ela eu vou fazer isso, eu vou fazer assim. Você está formando um exército. Ao invés de viver, você está ajuntando argumentos para brigar. Para com isso, irmão. Vai viver sua vida, vai ser feliz. Jacó foi feliz, apesar de tudo que tentaram fazer com ele. E Esaú não foi feliz. Esaú passou 20 anos só se preparando para o dia em que ele iria fazer
justiça, né? Vamos dizer assim. Na verdade, não é justiça, é vingança. Ele achava que seria justiça com as próprias mãos. Em versículo 7 diz: então Jacó temeu muito, angustiou-se, repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos em 2 bandos, porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão. Olha, essa oração dele eu acho tremenda. Deus de meu pai Abraão, o Senhor que me disse: torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo, porque com o meu cajado passei esse Jordão e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peste, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste: certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, pela multidão que não se pode contar. Irmão, tem algumas coisas importantes aqui, não dá tempo de eu estudar essa oração de Jacó profundamente. Mas olha só, em primeiro lugar, Jacó ele ora a Deus dizendo: Senhor, eu não estou voltando para a casa do meu pai porque eu queria, estou voltando porque o Senhor me mandou. Ele apresenta então a situação, né? Uma coisa bonita é que ele diz assim: Senhor, quando eu passei esse Jordão, eu não tinha nada e hoje eu tenho uma grande família. Mesmo no maior dia de luta da sua vida, não esqueça o que Deus já fez por você. Seja grato pelos livramentos que Ele te deu. Até porque se você lembrar do que Deus já fez no passado, você vai entender que Ele pode fazer mais no futuro. Ele começou a obra, Ele é fiel para terminar. Bom, irmãos, o texto vai dizer para nós que então ele ficou sozinho. A Bíblia fala que ele pega então, né, os rebanhos que ele tem, ele reparte e ele envia um presente ao seu irmão. Ele ordena que os servos levem e entreguem primeiro uma parte, depois vá um outro grupo e entregue outra parte. Ele manda um presente. Irmão, uma das coisas mais bonitas que você pode fazer por alguém é mandar um presente para ele, para ela. E qual é o maior presente? É a oração. Você sabe de alguém que está com raiva de você? Ore por essa pessoa, mande um presente. E não fica tocando trombeta não. Eu estou orando por você. Não, faz no oculto, ninguém precisa saber. Se tranca no seu quarto, fecha a porta e ora. Deus vai preparar o caminho. Irmão, esses presentes que Jacó mandou para o seu irmão fizeram com que a raiva, a ira que o irmão dele se aplacasse. Se você orar por alguém, essa pessoa que talvez hoje está com tanta raiva de você, daqui a pouco vai começar a gostar de você, talvez sem nem entender, mas ela vai começar a ter um carinho muito grande no coração por você. Então chega o momento mais importante dessa história. Quando a Bíblia diz que ele organiza a sua família, coloca a sua casa em ordem e ele fica sozinho. Tem lutas que você tem que travar sozinho, você e Deus. E a Bíblia fala então no versículo de número, continuando aqui no capítulo 32, no versículo de número 23, 24, a Bíblia vai dizer que vem um homem e começa a lutar com Jacó. Irmão, essa palavra ela tem sido tema de muita discussão, mas nós sabemos que Jacó lutou com Deus, né? Alguém vai dizer: pastor, mas era um anjo. Sim, era ali existe um termo que nós chamamos de teofania, que é uma manifestação divina. Ele não viu Deus em sua glória, ele viu o anjo do Senhor, que seria a forma como Deus se revelava aos homens no Antigo Testamento. E ele luta com Deus. Não era uma luta apenas física. Essa batalha representa o combate espiritual. Irmão, você precisa talvez entrar hoje em oração e lutar, sabe? E falar: Deus, eu só vou sair dessa oração quando eu não tiver mais esse vício, esse pecado, essa maldade. Você talvez precisa fazer uma oração séria a Deus. Por fim, irmão, o dia está amanhecendo, o anjo toca na coxa de Jacó e o fere. Talvez você precise deixar que Deus toque em você e fira o seu orgulho. E tem muitas lições. Por fim, o anjo olha para ele, Deus, né, olha para ele e diz: qual é o teu nome? E ele diz: meu nome é Jacó. E ele fala: a partir de hoje, teu nome não será mais Jacó, teu nome será Israel, porque você tem lutado com Deus e com os homens e você tem prevalecido. Irmão, deixa Deus mudar teu nome. Até hoje as pessoas talvez te conheceram como o brigão, como, sei lá, irmão, o doente, o mulherengo, o viciado, mas agora você vai ser conhecido como homem de Deus, como uma pessoa abençoada. Irmão, olha,
Eu tenho muita coisa para falar, mas o nosso tempo aqui é curto, eu já estou quase com 10 minutos de mensagem. Eu oro pedindo para que todas as pessoas que vão receber essa palavra sejam fortalecidas na fé e abençoadas. Irmãos e irmãs, são muitas revelações, hein? Guarde todas elas no seu coração e que você seja mais e mais abençoado em nome de Jesus, para a glória de Deus. O Senhor abençoe a todos. Fiquem na paz.